São 8h08, notícia urgente que acaba de ser divulgada pela Petrobras sobre estratégia comercial do diesel e da gasolina. Uma nota pública que está sendo encaminhada agora para a imprensa a respeito daquilo que tratávamos ontem aqui na abertura do jornal Gente, né, com os nossos ouvintes, os nossos assinantes do Band News TV, a respeito da mudança da política de preços da companhia em relação aos combustíveis. Era uma promessa do presidente Lula de abrasileirar, esse era o termo usado por ele na campanha, o preço do combustível. É claro que a repercussão nós vamos sentir ao longo do dia com as ações aí da Petrobras, que certamente sofrerão algum impacto com essa notícia. O que a Petrobras está informando aqui, vou ler a nota para vocês. Sua diretoria executiva aprovou ontem a estratégia comercial para definição de preço do diesel e da gasolina em substituição à política de preço da gasolina e do diesel comercializada por suas refinarias. A estratégia comercial usa referências de mercado como custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação, valor marginal para a Petrobras. O custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou produtos substitutos. O valor marginal para a Petrobras é baseado no custo de oportunidade das diversas alternativas para a companhia, dentre elas a produção, importação, exportação do referido produto e ou petróleo utilizados no refino. Os reajustes, isso é importante, continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando o repasse para preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e taxa de câmbio. Então acabou a política de paridade com o preço internacional e com o câmbio, viu, Thaís? É uma notícia das mais relevantes que você acompanha em tempo real conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Pedro Campos, a Petrobras já teve uma experiência nessa linha durante o governo Dilma Rousseff, quando a política de preços da empresa não seguia o que acontece com essa commodity no mercado internacional. Inclusive, o preço dos combustíveis naquela época foi usado para segurar a inflação. Tem uma hora que você não consegue mais segurar e aí depois isso acaba virando uma bola de neve. A mudança na política de preços foi implementada durante o governo Michel Temer, dizendo o seguinte: subiu o combustível lá fora, sobe aqui também e vai se acompanhando a tal da paridade. Qual era a periodicidade? Também não era determinada. Então, muitas vezes, a Petrobras segurava um pouco o reajuste, às vezes antecipava, o que agora a nova diretoria da estatal, comandada por Jean Paul Prats, uma pessoa muito próxima ao presidente Lula, está dizendo é o seguinte: os critérios para reajuste dos combustíveis no Brasil serão outros. Que outros? Vários. Quais são os pesos? Como esses que você contou agora. Quais são os pesos de cada um? Não está claro nessa nota que foi divulgada pela estatal. Isso, de alguma forma, dá mais poder para a Petrobras mexer nos preços do produto, de acordo com os interesses também da gestão pública, da gestão federal. Lembrando que a Petrobras, Cláudio Humberto, Pedro Campos, é uma empresa de economia mista, tem ações em bolsa no Brasil, em Nova York, precisa de investimentos. E é claro que uma decisão tão importante como essa vai ter repercussão sobre não só as ações, mas sobre a visão geral que o mundo tem da principal petroleira do Brasil, né, Cláudio? Pois é, esse filme a gente já viu e acabou muito mal, né? A ex-presidenta, então presidente Dilma Rousseff, quase quebrou a Petrobras e quase quebrou o país com essa política de fingir que o preço do petróleo, o preço dos produtos da Petrobras, os custos da Petrobras são ligados apenas ou são pagos apenas em reais. Isso não deu certo no passado e certamente não vai dar certo no futuro. É preciso que a gente tenha conhecimento mais pormenorizado dessas medidas da Petrobras, mas em princípio é claro que deve ter ali um impacto demagógico na redução do preço do combustível. As pessoas vão adorar isso, sem dúvida nenhuma, mas o problema é a questão de futuro e até da sobrevivência da própria empresa. Essa gente do Partido dos Trabalhadores, nos seus primeiros governos, fez com que a Petrobras perdesse em valor de mercado um absurdo, uma montanha de dinheiro. Chegou a valer 4 bilhões apenas. Há uma avaliação, a última avaliação feita em 2022 apontava a Petrobras valendo no mercado, né, com um valor de mercado de quase 600 bilhões de reais. Só para se ter uma ideia de como a empresa conseguiu se recuperar,
se recuperar daquele baque na época dos governos, sobretudo o governo Dilma. É uma situação que deve se refletir no mercado, deve derrubar as ações da Petrobras. Isso também leva à suposição de que, como são ações listadas na Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos ninguém brinca com isso, né? Nenhuma corporação listada na Bolsa pode, de repente, mudar de rumo sem uma consulta prévia, sem que isso represente algo de positivo para a empresa. Isso poderá gerar processos bilionários na justiça norte-americana contra a Petrobras. E adivinha quem é que vai pagar essa conta? A gente mesmo. E olha que interessante, não é? O governo Lula faz agora, nesse momento, aquilo que o então presidente Jair Bolsonaro ameaçou fazer tantas vezes. Quantas vezes aqui no Jornal Gente nós não levamos ao nosso público as declarações do presidente indignado com a política de preços da Petrobras, trocou o comando da estatal por várias vezes, mas a política não foi mexida. Está sendo mexida nesse momento. O que o governo anterior fez, também numa tentativa de não só baixar a alta dos combustíveis, mas de gerar repercussões na economia como um todo, foi reduzir o IPI, que ficou durante alguns meses mais baixo e voltou agora no mês de janeiro. É mais um governo agora brigando com o preço dos combustíveis com outras armas, também numa tentativa do governo do PT, Pedro, de forçar o Banco Central a reduzir a taxa de juros. Para isso vai ter que cair a inflação, né? Certamente você não vai ver a gritaria que viu na época, né? Agora estão mudando tudo, mas a repercussão ela é bem diferente. O que está acontecendo, né, Cláudio e Thaís, é uma redução clara da transparência política na Petrobras. Essa medida que foi anunciada agora, a gente vai tomar pé ao longo do dia, mas é uma redução da transparência, né? Agora ficou na mão da diretoria de governança e os seus interesses o preço do combustível. É isso que está acontecendo, é isso que a Petrobras está anunciando nesta manhã. Se a gente tiver algum detalhe maior ao longo do dia, nós vamos ver. Infelizmente, isso acontece no momento em que o barril do petróleo está em queda e o dólar está em queda. Ontem alcançou o menor patamar do último ano, dos últimos tempos, né? Chegou a 4,90 e pouco aí a cotação do dólar. Quer dizer, 4,89 fechou. 4,99 fechou. 89. 89. Isso. Então chegou a menor cotação dos últimos tempos. Agora que era a hora da gente cobrar a redução do preço, a Petrobras anuncia uma nova política de preço. Agora que nós íamos, de alguma forma, né, ter os instrumentos necessários com base, né, naquilo que foi feito ao longo da pandemia, dos últimos tempos, subiu o barril do petróleo, subiu o dólar, tem que aumentar o preço do combustível, agora que era a hora de cair, vai mudar a política de preço e vamos saber o que vai acontecer. Como disse o Cláudio, claro que nos próximos dias a notícia vai ser boa para dar algum tipo de sustentação. Mas é perigoso o que está acontecendo, a gente precisa ficar de olho e vamos continuar cobrando aqui a transparência necessária da Petrobras para esse assunto que é vital para a economia brasileira, porque quando sobe o combustível, sobe tudo na sequência.